Oi, gente, eu quero agradecer à Lira e ao seu grupo pelo convite que me foi trazido para participar deste seminário com algumas considerações sobre esse texto que foi escrito juntamente com o professor André Luiz Freitas Dias, que é um dos coordenadores do programa Polos de Cidadania da UFMG, do qual eu sou pesquisadora extensionista. Eu me chamo Egídia Maria de Almeida Aieche e a minha implicação em direitos humanos se deu exatamente no início da minha graduação em Direito na UFMG, no final da década de 80, mais precisamente em 1986, quando eu fui convidada a participar de entidades de defesa dos direitos humanos e, a partir de então, sempre foquei na questão da educação em direitos humanos, que, a meu ver, é e ainda será, por um longo tempo, o grande desafio e o grande caminho de superação da cultura de violência, das práticas violentas que ainda impregnam as sociedades atuais e a sociedade brasileira em particular. O programa Polos de Cidadania é um programa transdisciplinar de ensino, extensão e pesquisa social aplicada que tem atuado por meio de diversas plataformas que reúnem alguns projetos voltados para assegurar a proteção integral dos direitos humanos, em particular de grupos de indivíduos vulnerabilizados histórica e socialmente. Uma dessas plataformas é a PADU, que é a Plataforma de Atenção Integral em Direitos Humanos, no interior da qual nasceu o projeto Tessitura, que se propunha e que se propõe exatamente a fortalecer as narrativas e os lugares de fala dessas mulheres e suas famílias que estavam sofrendo diversas violações aos seus direitos fundamentais, em especial o direito à maternagem, e também fortalecer as redes de cuidado e atenção que estavam voltadas para o atendimento desse público, dessas pessoas, nas redes de atenção e cuidado. Com relação ao texto propriamente, ele dialoga com diversas questões, com diversas temáticas de direitos humanos, a começar pela temática da desigualdade social e seus múltiplos efeitos perversos na sociedade brasileira, e também as temáticas das diversas formas de discriminação, como a discriminação racial ou de etnias, a discriminação de gênero, a discriminação social, e também vai permitir abrir janelas de compreensão e de aprofundamento sobre temáticas que são mais específicas da futura profissão de vocês, como demais profissionais das redes de atenção e cuidado, que são as temáticas da autonomia profissional, da importância do trabalho intersetorial articulado, trabalho em rede, e também da importância de projetos que contemplem equipes multiprofissionais em seu interior, como, por exemplo, os consultórios na rua, entre outros. E também possibilita deixar indagações a serem feitas, por exemplo, na perspectiva feminista, sobre a questão das adoções de crianças que foram retiradas de suas famílias sem que tenha sido a elas ofertado as garantias do devido processo legal. As retiradas compulsórias de bebês, de mulheres e famílias vulnerabilizadas não é recente, não ocorre só em Belo Horizonte ou no Brasil, infelizmente, mas é um fenômeno que, no caso de Belo Horizonte, foi se intensificando, especialmente a partir de 2014, quando o número dessas retiradas aumentou muito e começou a chamar a atenção da sociedade, de alguns profissionais, obviamente, e de alguns setores de direitos humanos sobre esses fatos. E houve uma reação por parte do sistema de justiça, que foi a expedição de uma portaria por parte do Juizado da Infância e da Juventude, então, para tornar essas medidas obrigatórias e exigíveis judicialmente. Isso, tanto as recomendações como a portaria, só fizeram chamar mais atenção sobre esses fatos e provocaram, em reação,
Uma mobilização social muito boa, muito eficiente, muito potente, que reuniu diversos setores representativos desses profissionais, da saúde, da psicologia, do serviço social, da enfermagem, do direito, dos direitos humanos também, né? Diversas instituições, diversas organizações que foram sensibilizadas e tiveram que atuar em resposta a isso. E como reação a isso surgiram, então, foram realizadas diversas audiências públicas e a resposta se deu de forma bastante contundente, por meio de ofícios, notas técnicas, manifestos e uma convocação ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria de Justiça do Tribunal, até a ONU foi também acionada na época, e se criou um coletivo, uma coletiva, que se chama e que existe até hoje, a Coletiva de Apoio às Mães Órfãs. Por que mães órfãs? Porque essas crianças, na verdade, elas não são órfãs, né? Elas foram orfanizadas, se assim se pode dizer, colocadas em instituições de acolhimento, para serem adotadas. Quando elas tinham a sua família, elas não foram abandonadas, elas foram retiradas compulsoriamente de suas famílias. E esse fato realmente provocou, então, uma ampla mobilização social que resultou na suspensão dessa portaria em 2017. Quando eu falo dessa mobilização ampla que se deu em resposta àquelas determinações, eu vejo que o efeito, como diz um dos textos que está sendo reportado a vocês, deu-se o efeito contrário ao que era então pretendido, que era legitimar aquelas violações, aquelas retiradas compulsórias de bebês, que eram chamados de verdadeiros sequestros dessas crianças por parte de alguns, e com razão, né? Então, e lembrar também que os mais importantes avanços normativos que nós tivemos na nossa história, na realidade brasileira e também de outros países, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a reforma psiquiátrica, entre outros avanços normativos, eles se deram em razão da mobilização, da indignação e da intervenção de profissionais que atuavam dentro das instituições que atendiam esses públicos, como as FEBEMs, como as unidades de internação, como os hospitais psiquiátricos, como os manicômios. Então, foi dessa cidadania, dessa atuação comprometida com a sua ética profissional, com a ética dos direitos humanos, que se deram essas grandes transformações e que eu acredito que se deve dar em outros campos, cada vez mais, que esses profissionais sentirem a importância do seu lugar e do seu papel como profissionais e como cidadãos. O projeto Tessitura nasceu nesse contexto de reação e de respostas àquele conjunto de medidas de intervenção na vida dessas famílias e dessas mulheres, dessas gestantes, dessas parturientes e dessas puérperas, e que já tinham tido seus filhos retirados, que já estavam tendo esses filhos adotados, sem que elas tivessem o direito de se manifestar, de serem orientadas, de serem ouvidas e acolhidas. Então, o Tessitura nasceu com 2 objetivos principais. O primeiro, de fortalecer as narrativas e os lugares de fala dessas mulheres e suas famílias, e isso se deu por meio de um acompanhamento que se realizou, por meio de visitas a elas, às suas famílias, aos seus vizinhos, à sua rede de conhecimento, sua rede de apoio, sua rede comunitária, quando tinha. Poder ouvir e conhecer, né, essas versões e essas realidades por elas vividas. E também o segundo objetivo, de fortalecer as redes de atenção e cuidado. E isso se deu por meio também de contatos com essas equipes, com esses profissionais das equipes que atendiam a essas mulheres nos territórios. E nessas visitas se procurava, de forma muito respeitosa, muito acolhedora,
levar a eles uma, uma perspectiva de parceria, de oferta de parceria, de vamos pensar juntos, vamos buscar juntos, vamos ver onde é que tem, né, caminhos e possibilidades. E isso foi muito bem recebido por esses profissionais. Isso até foi motivo de grande surpresa para nós, que imaginávamos que poderia haver reações, resistências, mas não. Parece que o que nós percebemos é que muitos deles estavam se sentindo também, de certa forma e de diversas formas, vulnerabilizados em face daquele contexto, em face das pressões que sofriam por parte dessas determinações e muitas vezes pela falta de conhecimento e de comunicação entre as redes e também por falta de uma comunicação eficaz e de fluxos eficazes e mais humanizados para que pudessem cumprir com com seus trabalhos no atendimento a essas pessoas. Outro fato que nos pareceu bastante preocupante foi que muitas vezes, quando essas retiradas aconteciam, várias ações eram provocadas, eram produzidas no interior do processo judicial e no interior das redes também. E quando esses fatos chegavam ao conhecimento da Defensoria Pública, a quem caberia, né, a defesa dos direitos dessa criança, né, a maioria daqueles fatos já tinham acontecido, essa criança já estava em uma família substituta, já estava em processo de adoção e muitas vezes era quase impossível reverter aquele processo. Então, a textura veio para trazer e demonstrar para as redes e para os membros do sistema de justiça também os esforços que essa mulher e sua família estavam fazendo ou já tinham feito para poderem exercer o seu direito à maternagem. E esses esforços muitas vezes não eram percebidos, não eram visibilizados e não eram reconhecidos. Então, o Textura veio com essa função e nessa função ele produziu diversos relatórios, alguns a pedido da própria Defensoria Pública da Infância, e muitos desses relatórios tiveram um resultado favorável ao retorno dessas crianças ao convívio da sua família de origem e da sua mãe e das suas mães. Uma coisa que faltou eu lembrar no começo dessa fala é sobre as audiências públicas que esse movimento social realizou também. Foram momentos muito importantes de debate, muitos atores se reuniram e se fortaleceu mais ainda essa rede que até hoje atua também nesses processos. E chamar atenção também sobre a situação específica das mulheres, das gestantes em situação de rua, que ainda têm seus filhos retirados de forma compulsória e se percebe um total descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece, lá no artigo 23, que a falta por si só, a falta de recursos materiais por si só, não autoriza a destituição do poder familiar. E é o que mais acontece. Essas mulheres têm seus filhos retirados de forma compulsória, uma forma de sequestro dessas crianças, que esse termo já foi muito polêmico, polemizado, né, por diversos atores, na mídia inclusive, mas se trata de um sequestro dessas crianças que são retiradas para serem colocadas em outras famílias. E sem que essa mulher tenha tido condições materiais de criar, de cuidar de seus filhos. Então, tem mulheres em situação de rua que já tiveram diversos filhos retirados. E aí tem pessoas que falam, mas por que ela ainda, né, engravida? Talvez porque ela tem o desejo de ser mãe, né? Falta para ela as condições para isso. Então, essa situação das mulheres, né, das gestantes em situação de rua, tem um fato bom também para contar, que é a criação do EMAP, que é um grupo especializado em atender, em acompanhar essas mulheres em situação de rua, e essas gestantes em situação de rua, e procurar dar encaminhamento, né, delas dentro da rede de assistência, de cuidados. Então, esse é um projeto interessante, que já foi premiado e que ainda não é institucionalizado, ou seja, ele não tem um recurso orçamentário que lhe dê
continuidade segura, né? A continuidade dele não é assegurada por lei ainda, tá? Mas são ações como essas que nos dão esperança de buscar, né, novos caminhos e de acreditar que essa realidade pode ser mudada. Outro exemplo que nós ficamos conhecendo de uma ação diferenciada nesse rumo aqui dessa situação de retirada de crianças são programas que procuram fazer transferência de renda para essas mulheres, ao invés de pagar os valores, né, dessas unidades de acolhimento, que em sua maioria não são serviços executados pelo poder público, são serviços terceirizados, né, por pessoas muitas vezes sem qualificação, sem formação para isso, né? Então, existem já experiências de alguns municípios que fazem a transferência de renda para essas mulheres e para essas famílias, para que elas possam cuidar de seus filhos. Então, são exemplos que mostram que existem caminhos, sim. Só precisamos ir em sua busca e descobrir, né? E pressionar para que o poder público implemente essas ações, essas medidas. O Polos integra também a coletiva de apoio às mães órfãs, que é essa coletiva de profissionais, de instituições, de movimentos sociais que atuam no debate, na formulação e no controle social dessas questões ligadas aos direitos humanos de mulheres e suas famílias em situação de vulnerabilidades, em especial quanto às suas maternagens. É uma coletiva muito potente e que está em atuação, e eu convido vocês a conhecerem essas redes, as redes sociais, do programa Polos, da Clínica de Direitos Humanos, que também integra essa rede da coletiva. E tanto a Clínica de Direitos Humanos quanto o Polos são dois programas da UFMG que atuam nas temáticas de direitos humanos. E também finalizar lembrando algumas experiências exitosas que a gente tem chegado ao nosso conhecimento. Uma que a gente já tinha ouvido, né, já teve contato, que é a existência de uma equipe multidisciplinar de apoio a gestantes e puérperas e seus bebês em situação de vulnerabilidade, o EMAP. É um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido em Belo Horizonte, que já recebeu prêmios, vale a pena vocês conhecerem, e que infelizmente não tem ainda uma continuidade assegurada, porque ele tem sido mantido por meio de emendas parlamentares, ou seja, ele não está inserido ainda no orçamento municipal, o que é uma questão para ser bastante pensada e pressionada, né, por parte aí de nós profissionais, de nós da rede. Uma segunda coisa, já para finalizar, são programas de transferência de renda para essas mulheres e famílias, sabe? Tem uma experiência em Franca, em São Paulo, que tem se mostrado muito exitosa. Então, o que se promove é a promoção social, né, dessa pessoa, para que ela possa exercer sua maternagem, para que ela possa cuidar do seu filho, se assim for do desejo dela, né? Nós não somos contra a adoção, nós entendemos que existem famílias ou mulheres, né, principalmente mulheres, que não estejam em condições, não desejem exercer a maternagem por uma questão de vida mesmo, por uma questão de escolha, ou por outras dificuldades pessoais que ela não consiga superar, mesmo com ajuda, com promoção social. Mas o que nós contestamos é a questão das adoções, que são fruto dessas arbitrariedades, sem que sobre elas se exerça algum tipo de monitoramento, né, de fiscalização eficaz, e que se passe tudo sob a propaganda da adoção como se fosse um mar de rosas, quando na verdade muitas delas são fruto de muitas lágrimas dessas mães e de suas famílias que choram até hoje a perda de seus bebês. Então eu deixo para vocês o convite para visitar as redes sociais. Eu vou deixar para vocês as redes sociais do Polos, da Clínica de Direitos Humanos, da coletiva de apoio às mães órfãs. Um prazer falar com vocês e espero por novas oportunidades. Grande abraço.